Olá, tudo bem? Meu nome é Márcio Borrello e seja bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos fazer uma reflexão muito importante sobre o Evangelho. Romanos capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz assim: Pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Legal. Aqui ele fala que ele não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. E aí, nesse vídeo aqui eu queria que nós refletíssemos um pouco sobre o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O primeiro ponto aqui é quando fala sobre o Evangelho, o apóstolo Paulo fala que o Evangelho é o poder de Deus. Mas o poder de Deus para quê? Para salvar. Aqui ele fala para salvar todas as pessoas que têm uma certa condição. Qual condição? Que crê. Que crê no quê? No Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. O Senhor Jesus Cristo como o homem que morreu, ressuscitou e foi elevado ao céu, como o único que pode também nos resgatar do salário do pecado, que é a morte. E aqui ele fala assim, primeiro do judeu e também do grego, porque ele está falando aqui, em Romanos ele fala muito sobre essa distinção. Ele fala sobre muito essa relação entre os judeus e quem não é judeu. Dizendo também para o judeu que você também precisa da salvação. Jesus Cristo é a salvação de todos. Ele não faz acepção de pessoas. Vamos dizer assim, ele é a salvação de todos, do grego e do judeu também. Então aqui, ele fala, o Evangelho é o poder de Deus. Eu quero agora só fazer algumas reflexões de alguns versículos em João capítulo 1. Nós lemos aqui Romanos capítulo 1. Agora quando você vai em João capítulo 1, versículo 29, a gente vê ali o primo de Jesus, né? João Batista, quando Jesus Cristo estava chegando para ser batizado, ele olha para Jesus Cristo e diz essa frase aqui em João capítulo 1, 29. Olha, no dia seguinte viu João Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê em Jesus. Por quê? Porque Jesus é o Cordeiro, Cordeiro que tira o pecado do mundo. Olha que lindo! Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Comece a entender isso daí. O Evangelho é a salvação, nos livra do pecado, da consequência do pecado, da morte, nos traz a vida eterna. Eu tenho um vídeo aqui desse canal que fala sobre vida, sobre eternidade. Você pode depois ver certinho. Só que, o que acontece? Eternidade, mas aí quando a gente lê o segundo, fala o seguinte, o que esse Jesus fez? Jesus, ele é o Cordeiro. Olha, Cordeiro. Como assim Cordeiro? Vamos entender. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É aí que eu quero trazer agora, tudo isso foi para te trazer para uma reflexão sobre a porta das ovelhas. Quando a gente lê João capítulo 10, Jesus Cristo ele começa a falar muito sobre ovelhas, porta das ovelhas e sobre o bom pastor. Ele fala o seguinte, João capítulo 10. Eu vou pegar aqui alguns versículos. Ele fala assim, olha, versículo 7. Jesus, porém, afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Aí ele diz: eu sou a porta. Olha que lindo agora, Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem, né? Depois vem aquele versículo conhecido que diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Ele fala: eu sou o bom pastor, no versículo 11. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Eu quero trazer aqui duas conotações sobre a porta das ovelhas. Existia também um aprisco ali, um local, né, onde ficavam as ovelhas, né, onde assim, um lugar cercado, onde o pastor ali, ele reservava as ovelhas, ou muitas vezes ele guardava as ovelhas, ou muitas vezes até mesmo uma caverna que existia ali, um lugar mais seguro ali, um
um refúgio, onde o pastor ele guardava ali as ovelhas por algum motivo, para descanso, etc, para cuidado, e ele ficava à porta. E ele fala o seguinte: todo mundo que não entrar pela porta não é o pastor. Olha que lindo. Todo mundo que não entrar pela porta não é o pastor. Pode ser ladrão, pode ser salteador, é alguém que não quer o bem da ovelha, quer roubar, quer destruir, quer matar. Porque, né? Mas aqui, olha que interessante, aquele que entra pela porta, né? Esse que entra pela porta é muito bem-vindo. Ele fala: eu sou a porta das ovelhas. Aquela ovelha que entra por mim, ou aquele que entra por mim, é bem-vindo. Eu sou o bom pastor, eu entro pela porta. Ou quem entra por mim é bem-vindo. Todo aquele que não entra pela porta, que não vai pela porta, não é bom pastor, ou realmente não quer alguma coisa boa em relação às ovelhas. Mas aí, peraí que eu quero te falar sobre isso. Existia uma outra porta das ovelhas aqui, é isso que eu quero que você medite comigo. Na cidade de Jerusalém tinha várias portas de entrada. E existia uma porta chamada Porta das Ovelhas. Essa porta era uma porta que ela ficava rente ao tanque de Betesda, né? E essa porta era onde as ovelhas entravam pela cidade. E é aí que eu quero ali trazer essa reflexão em João capítulo 10, versículo 9, que mexeu muito com o meu coração. Aqui, quem entrava, essa porta da ovelha, né, alguns estudos dizem que do lado dessa porta existia tipo como se fosse uma guarita, um lugar alto onde alguém contava as ovelhas. Lembra da parábola das 99? Mas assim, todas as ovelhas entravam ali por aquela porta, mas toda ovelha que entrava por aquela porta já tinha um destino definido. Todas as ovelhas que entravam por aquela porta, o destino era a morte. Porque aquela porta das ovelhas é onde entravam as ovelhas para os sacrifícios. Lá no templo de Jerusalém, né, era a porta que passava pelo tanque de Betesda, entrava direto ali na região do templo, onde eram feitos os sacrifícios ali pelos sacerdotes. Então toda ovelha que entrava pela porta da ovelha só tinha um destino: a morte. E é aqui que eu quero trazer uma revelação sobre o Evangelho que mexeu muito com o meu coração. Quando uma ovelha ela entra por aquela porta, a única coisa que ela tinha à frente era um altar. Um altar onde ela ia ser sacrificada. O único destino daquela ovelha era apenas a morte. Mas olha o que o Senhor Jesus Cristo diz aqui. Ele fala: eu sou a porta, aquele que entrar por mim será salvo, entrará e sairá. Peraí, qual é a única chance de uma ovelhinha, entrar pela porta das ovelhas na cidade e não ser morta e sair pela porta que entrou? Qual era a única chance disso acontecer? E eu vou te dizer: se quando ela entrasse, estivesse um outro cordeiro no altar, no lugar dela. Só tinha essa chance. E aqui ele está falando: eu sou a porta. Quando você entra por mim, você não vai ver no seu destino a morte, mas você vai ver no seu destino um outro cordeiro. Em João capítulo 29, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, lá no seu lugar, lá no altar. E aí a única coisa que você vai ter que fazer é dar meia volta. E o que significa meia volta aqui na linguagem de trânsito e na linguagem bíblica? Você vai ter que fazer uma conversão. Você vai ter que mudar de destino. O seu destino não é mais a morte, mas o seu destino agora é sair pela porta das ovelhas que você entrou, porque lá na frente o que você vai encontrar é os pastos verdejantes. E quem está lá cuidando das ovelhas nos pastos verdejantes? É o ladrão, o roubador, o salteador? Não, é o bom pastor. Eu e você, todos nós, quando entramos por Cristo, o nosso destino não é mais a morte, não é mais o sacrifício que nós, o salário do pecado que nós recebemos, o pagamento do nosso pecado é a morte. Oh, mas o dom gratuito de
Deus, o presente de Deus que vem gratuitamente à vida eterna. Aqui ele fala, se você entrar por mim pela porta, a única coisa que você vai ver lá no cordeiro, você vai entrar por mim e você vai encontrar comigo lá no altar. E lá no altar eu vou falar, filho, eu já sou o sacrifício, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí o que acontece é uma conversão, oh glória. Você sai da direção da morte e entra para a direção da vida. E o que você tem à sua frente? O bom pastor te esperando, falando, vem, que eu tenho pastos verdejantes, eu tenho uma vida. Por isso que ele fala, eu vim para que tenham vida. E olha os pastos, vida em abundância. E aí que eu quero deixar um detalhe para você, para a gente encerrar essa reflexão. O que é o Evangelho? O Evangelho significa boas notícias, significa boas novas. Mas, olha que interessante, eu quero te contar a história de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande foi um imperador ali da Grécia, Macedônia, que reinou ali por um bom tempo, um pouquinho antes do Império Romano aparecer. E nesse momento que Alexandre o Grande ele reinou, nesse momento que ele era imperador, ele fez alguns feitos interessantes, ele helenizou ali, obrigou o grego, isso foi importante mais para frente, mas Alexandre o Grande fez alguns feitos interessantes, tal, etc. E quando Alexandre estava fazendo os seus feitos, as suas boas novas, as pessoas contavam as boas novas de Alexandre. As pessoas contavam o Evangelho de Alexandre. Mas olha que interessante, quando Alexandre morreu, se eu não me engano foi com 33 anos também, quando Alexandre ele morreu, o Evangelho de Alexandre o Grande mudou de nome, não chamava mais o Evangelho de Alexandre o Grande, as Boas Novas, mas aí virou a história de Alexandre o Grande, que Alexandre o Grande morreu. Ou seja, o Evangelho são as boas novas, as boas notícias de alguém vivo. De alguém vivo. Alexandre o Grande, quando ele morreu, ficou a história. A história de Alexandre o Grande ficou para lá e a gente conhece até hoje. Mas Jesus Cristo, oh glória, quando ele começou a fazer as boas novas, começaram a contar as boas novas do Senhor Jesus, elas foram registradas em 4 evangelhos sinóticos e continuam sendo pregados de Atos até hoje, até nós. Esse evangelho, ele é poderoso, ele é grandioso, porque não é a história, não são as boas novas de alguém morto. Não. Isso não é evangelho. O evangelho de Jesus, a gente chama de evangelho de Jesus até hoje, porque o evangelho são as boas novas de alguém vivo. E Jesus Cristo, quando ele morreu, talvez alguns pensaram ali, agora encerrou-se ali, e a gente vai contar só a história de Jesus. Não, a gente não conta a história de Jesus, não. Jesus não tem história, ele fez história, mas ele não é história. Jesus é real, Jesus é presente. Nós contamos as boas novas de alguém vivo, porque ao terceiro dia ele ressuscitou e foi ao Pai. Ele está vivo, ele está presente em nossas vidas, ele está presente na sua vida em nome de Jesus Cristo, e você receba esse evangelho, propague esse evangelho, porque o evangelho de Jesus é as boas novas de alguém vivo. Ele está vivo, ele está entre nós, ele intercede por nós perante o Pai. E ele é o único caminho que pode trazer sobre a sua vida, sobre nossas vidas, uma vida de bom pastor, uma vida de plena abundância. Enfim, se essa reflexão fez sentido para você, se te abençoou, eu peço para que você se inscreva no canal se você não é inscrito, compartilhe com seus amigos, com seus irmãos. Essa palavra é séria, ela mexeu muito comigo. Comente o que você quiser aqui embaixo, ative o sininho de notificações e lembre-se de uma coisa: a palavra do Senhor ela foi feita para se meditar de dia e de noite, ou seja, reflita, pense, porque pensar faz bem. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Até o próximo vídeo.